Aqui, me conta uma coisa, você é arquiteto, né? Quando é que você descobriu que você queria ser arquiteto? Ó, Como é que foi isso? a minha jornada de arquitetura é um pouco atípica, né? Não é aquele cara que sempre sonhou com arquitetura, que já conhecia, ficava analisando a arquitetura antes de entrar na escola, nem nada disso. Eu sou muito pobre, vim pra cá. De onde? Eu sou de Dores em Indaiá. Aí quando a gente veio pra cá, a gente tinha que estudar em escola pública. Porque não tinha jeito. Naquela época era muito boa, tem vários amigos que vieram de ou escola eu ia pública. pra escola pública ou eu ia trabalhar e tal. Aí eu fui pra escola pública, eu trabalhava também. Aí fui pro Cefet. O Cefet é público e é bom. Aí eu fiz eletrotécnica. Formei lá em eletrotécnica, adorei o curso, era bom, matemática e tal, adorava. Aí da eletrotécnica fui um pulo pra engenharia civil, né? E aquilo ali pra mim é que existia. Pra mim, arquitetura, cara, eu era pobre, morava num apartamento fodido e tal. Eu não tinha essa visão de arquitetura, não sabia o que era legal, nunca soube o que era arquitetura, nunca. Nunca tive contato nenhum direto com arquitetura. Pra mim eu nem sabia o que era, achava bonito essa arquitetura, o nome arquitetura, mas não tinha a menor ideia, achava até chato assim. Requinte nenhum. Não, nem sabia o que era requinte, o negócio era, eu sou aquele negócio mesmo. Aí eu fui pra engenharia elétrica, foi um pulo. Só que eu desenho desde pequeno, o que me ligou à arquitetura, me linkou à arquitetura, foi o lance do desenho. Então eu sempre desenhava. Desenhava desde pequeno. Na sala, por exemplo, na minha turma lá em Dores, na escola, tinha o dia do Santos Dumont. Aí eu ia fazer uma cartolina assim com o rosto do Santos Dumont, copiava assim, ficava beleza com lápis, né, lápis normal assim. Aí eles pregavam o cartaz lá, era todo aí, depois tinha Duque de Caxias, lá ia eu fazendo Duque de Caxias, Aí eu fazia isso. Então eu era o cara que desenhava, né, sempre foi. E na engenharia não foi diferente. Apesar de que na minha turma da engenharia tinha eu e o Vamp. O Vamp era da minha turma de elétrica também, inclusive. Você conhece o Vamp, né? Não, o Cláudio Parreiras. Excelente arquiteto, cara. E ele fazia engenharia elétrica comigo também. E aí eu cheguei na engenharia, e lá na engenharia eu comecei, eu até fui bem no começo, mas depois eu comecei a questionar, né? O que aquilo ia trazer pra mim. Eu não estava gostando daquele negócio, aquela abstração toda com matemática, eu comecei a fazer matéria na engenharia, e aí vinha aquelas coisas cabulosas, sabe? Aquela assim, integral fechada, integral tripla, que campo de... você calcular campo magnético, eram as coisas assim que não tá gostando, cara. E ao mesmo tempo eu tava no DA, fazendo jornal, desenhando e tal. Aí eu falei assim, vou largar essa porra aí, eu vou largar esse negócio de engenharia, eu quero desenhar, eu vou desenhar, eu não quero mexer com isso não, eu gosto de desenhar, de fazer jornal, eu vou fazer outra coisa, isso aqui eu não vou fazer não. Você era bom de matemática? Eu era bom na matemática, ia bem, programação de computador, eu gostava dessas coisas. Mas eu sou muito dedicado, né? Tudo que eu me proponho a fazer, eu me aprofundo bastante, sabe? Eu fico ali, eu sou muito concentrado e dedicado. Então, muito metódico e tal, então é fácil de eu ficar bom, porque eu fico concentrado naquilo até eu me satisfazer, né? Sou muito exigente comigo mesmo. Isso é bom, né? Aí, quando eu fui que eu tava assim na dúvida, aí eu perguntei para um tanto de gente e tal. Eu, inclusive, na época era do DCE e era do Conselho de Graduação. E eu sabia exatamente a data para mudança de currículo, para mudança de curso. Tinha uma data que era dia 17, eu acho, de outubro, que era o último dia para entrar com o pedido. Aí até no dia 17 eu não consegui definir que curso que eu ia fazer. Aí eu vi o negócio sumindo assim, puta merda, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tinha decidido, não sabia o que eu ia fazer. Aí eu fiquei pensando ali, belas artes, fotografia com belas artes. Aí veio aquele negócio, por que você não faz arquitetura? Não sei quem me falou isso, arquitetura é muito bom. Porque você tem uma formação aí de matemática e tal, você gosta de desenhar, bem assim. Caiu de paraquedas, cara. Mas, pô, mas tá aí, é uma boa, hein, cara. Você desenha muito, arquitetura desenha muito. Aí eu vi do conselho aquela professora Maria Lúcia Malar, ela era do conselho e ela ficava com a lapiseira desenhando, assim, achava legal aquilo, assim, isso é bacana, hein, cara.
eu vou ficar lá desenhando lá e tal, o dia inteiro, e fazer Vai conta, ser lindo, é um né? paraíso, Vai é ser isso que eu lindo, quero. É lindo. Agora esse negócio de projeto e tal, eu não fazia a menor ideia, eu fui só que essa a ideia foi essa. Aí eu fui parar na arquitetura, né? Eu fiz vestibular de novo, aí eu já estava decidido, assim, não vou fazer arquitetura. Aí depois que eu decidi, eu comecei a ler mais sobre, saber, perguntar para as pessoas, ver o currículo, e tinha um tanto de Perdeu a matéria. data e foi fazer vestibular. Tinha que fazer vestibular Você de novo. decidiu mesmo. Decidi mesmo. Aí, mas era fácil, porque a prova aberta era de matemática e física. E como eu tinha feito engenharia, a prova aberta nem estudei, dava para passar. Aí eu fui lá para arquitetura, chegou lá, eu já pulei algumas matérias e tal, aí tinha aula de desenho. Aí o mais legal na arquitetura para mim foi que quando eu entrei na escola, eu sempre fui o cara que melhor desenhava na sala, na escola. Cheguei na arquitetura, tinha uma galera que desenhava, entendeu? Igual ou melhor que eu. Então eu falei assim, puta que pariu, eu tô fudido. Eu tava naquela zona de conforto, você entendeu? Sabe quando você fica na zona de conforto, vai assim, não, agora não preciso fazer mais nada, eu desenho, eu sou foda e tal. Chegava lá, todo mundo melhor, cara, assim, pô, o pessoal ia evoluindo. Aí que eu comecei a desenvolver esse lado meu, que é o lado artístico. Um pouco por causa da concorrência, né, de sair da zona de conforto, você ter que batalhar, ter que estudar. E comecei a entender arquitetura, a partir daí. Então a arquitetura para mim, como é uma coisa que eu nunca tinha visto, é como se você ficasse não sei quantos anos preso, sabe aquele cara que foi criado com os lobos e tal, aí depois coloca ele para ver o mundo, aí ele fica deslumbrado, porque não viu nada daquilo nunca. A arquitetura para mim apareceu dessa maneira. Quando eu comecei a ver aquilo ali, para mim era uma coisa completamente nova, nunca tinha visto nada daquilo, absolutamente nada. E eu comecei a estudar profundamente e tal, aí eu fiquei muito deslumbrado com a arquitetura, por causa disso, por ser uma coisa nova que eu não conhecia, e isso me ajudou muito a desenvolver, né? A dedicar, assumir a arquitetura mesmo como uma maneira de um meio de vida, assim. Eu acho que tem determinadas profissões que quando você assume ela, você reconhece que você é aquilo que você quer, você passa a ser aquilo. Aquilo é a sua formação. Tipo assim, eu sou, o que você é? Você mexe com o quê? É muito comum aqui. É o Mexcom, né? Que é essa empresa, sabe? Mexe.com. Cara, você mexe com o quê? Quer dizer, o cara fez uma engenharia, fez uma medicina, fez não sei o quê, mas ele mexe com persiano, mexe com Uber, o cara mexe com. Eu não mexo com. Eu sou arquiteto. Entendeu? Isso é legal. Tem quantos anos? Eu sou arquiteto, eu tenho quase 30 anos de formado. Tem uns 30 anos. E aí? Eu vou fazer 30 agora, no meio do ano que vem. Na escola, eu tinha sempre a minha turma, né? Eu era do tal ano, tal período, eu tinha uma turma lá naquele período. Quem que era a sua turma aí? Que a gente conhece? Muito poucas Gostou? pessoas. Quem que eram seus amigos da época? Não, pois é, mas essa turma minha da escola, da sala de aula, na verdade não era a minha turma de verdade, que eu tinha afinidade. Então a escola, ela tinha várias pessoas, assim, isso é normal na escola. Então as pessoas que eram da minha turma, que eu gostava, então é o Norberto, por exemplo, o Boizinho, não sei se você conhece, o Peter. Então esses caras, essa turma, a gente era colega, mas é cada um de um ano, de um período, de uma sala, sabe? Poucas pessoas eram da mesma turma. Não era todo mundo da mesma sala. Era a turma que tinha afinidade. E a minha sala, a maioria era careta, cara. Era uma turma careta demais para arquitetura, assim, eu achava, assim, pela proposta artística que eu buscava na arquitetura, pela coisa plástica, ia mais para esse lado, né, essa pegada mais plástica e tal. Minha turma não tinha esse perfil, era muito as meninas dondoca. Tudo enquadrado, né? Nossa Senhora. A pessoa para ser arquiteto não basta ter o diploma, né? Tem que fumar maconha. Não precisa fumar não. Mas tem que ver um negócio, tem que ter um traço, tem que ter alguma coisa a mais, né? A criatividade ela te leva a descobrir o mundo, a entrar no mundo para descobrir as coisas, aumentar a sua visão. Você quer saber de tudo, você quer descobrir tudo.
o arquiteto, como artista, ele é assim, ele é uma pessoa inquieta no quanto a isso. Ele quer saber de tudo, ele quer... Tudo que ele olha, ele tem curiosidade, quer entender, quer estudar, quer saber até como é que funciona. Porque aquilo ali vai transformar na sua profissão, no que você faz. Aquilo ali vai ter uma transformação incrível, vai virar uma coisa... completamente diferente. Né? Aquilo ali pode virar uma coisa surpreendente, até para você mesmo. Você pode usar aquilo. Então a informação pra gente, eu chamo isso muito de repertório. A gente tem um repertório de trabalho, igual um músico. Você vê arquitetura em tudo, né? A gente estava conversando, né, cara? Você estava contando, né, que você cozinha, você estava falando da carne. E aí tudo que eu faço, eu sou um arquiteto, eu não sou um cozinheiro, eu sou um arquiteto que está cozinhando. Então, assim, a técnica que eu uso é a mesma que eu uso para projetar, para tudo que eu vou fazer. Então, mesmo para desenhar, eu faço muito desenho, às vezes eu faço convite, casamento. Aí tem, por exemplo, tem um cliente meu lá, e a filha dele vai casar, aí ele pede para desenhar, fala assim, não, eu queria fazer um desenho, isso está em moda agora, fazer um desenho assim da paisagem do lugar que vai casar, da fazenda e tal. Aí eu vou lá, faço o desenho a lápis, não sei o quê, aí o cara vai, me contrata, aí na hora de pagar, fala assim, não, isso é o meu presente de casamento, mas é o melhor presente, né? Porque imagina a pessoa que tem uma fazenda naquele porte, você dá um presente de casamento pra filha do cara, vai me quebrar. Mas não. Então eu com desenho tô resolvido, eu saio bem na história. Não tem preço pra ele também, né? Me sai bem pra caramba. Eu vi isso. Presente que vale mais do que... Eu já fiz algo mais do que né? É uma coisa que eu gosto, né? Desenhar. Então tudo isso eu acho que a gente acaba incorporando as manias, né? O jeito de ser, a pessoa. Você vai cozinhar, você é criterioso. Eu vou cozinhar, eu tenho os critérios, tem que ser tudo perfeito. Eu vou estudar os ingredientes, na hora de preparar eu vou estudar o tamanho que eu vou cortar a cebola para poder dar um resultado, para poder combinar com a ervilha que vai pôr, tem que ser num tamanho parecido. O corte que eu vou fazer, se eu vou cortar compridinho ou não, por causa do macarrão, do não sei o quê. Quer dizer, eu fico pensando nessas viagens assim. A visão é completa. Então assim, a hora que sai a comida, pra mim sai um projeto ali, né? Sai uma coisa pronta, assim, nem um projeto, sai uma obra já, né? Porque a arquitetura ela é muito, um erro que a gente tem muito de pensar, no geral, né? No produto final da arquitetura. Muita gente acha que o produto final da arquitetura é o projeto. O cara acha, não, o projeto ficou lindo e tal. Isso não é o produto final. O prédio acontece muito isso. O produto final da arquitetura é a obra pronta. Né? E às vezes é diferente do projeto, né? Aí do projeto até a obra pronta, né? Você tem um longo caminho. Um longo caminho. Mesmo você tendo desenhado tudo, tendo pensado em tudo que eu gosto de fazer, planejar tudo, detalhar tudo nos mínimos detalhes, os parafusos, quais que vão usar. Eu sou super detalhista, técnico também. Aí eu vou nesse negócio aí, mas mesmo com isso, o caminho é longo, ainda mais com a mão de obra que a gente tem aqui e a limitação tecnológica, né? Porque o nosso parque industrial e o nosso conhecimento aqui no país é muito, muito restrito, né? E ainda mais hoje em dia que a educação não é muito voltada para você aprender. Tanto é que teve um resultado agora daquele PISA, né? Que é um exame, que o brasileiro é o pior da América Latina para interpretar texto. Então, ou seja, a gente não é criado para interpretar texto. Só que para você fazer uma coisa boa, pra você fazer uma arquitetura legal, você tem que ler, entender as coisas para tomar conhecimento. O estudar não é só ter diploma, não é só ter um tanto de diploma. O estudar é você estudar alguma coisa específica, você aprender aquilo que você vai fazer e aprender a ler aquilo que você vai fazer para poder melhorar e tal. Quanto mais você melhorar, mais... Então isso é uma coisa que está longe da gente hoje, cada vez mais. Porque hoje no nosso mercado, o que o pessoal valoriza muito é diploma. E o cara quer ter um diploma para poder investir na bolsa, no mercado financeiro e tal, porque a indústria não existe mais no Brasil. A indústria nossa foi bem sucateada. Você vê aqui na Uniflex, você vê que a maioria das coisas são importadas, da China e tal. Aí é difícil. Aí isso aí é uma coisa que é como se fosse uma doença, né? E a gente tem que saber trabalhar isso, não entrar nessa. Você tem que se aprofundar, estudar aquilo que você quer fazer. E isso faz parte da arquitetura. Esse negócio de você vai fazer
uma comida, um prato lá, seja lá qual for, você vai estudar antes daquele prato. Né? Então você vai aprofundar naquilo, vai ver a origem, fazendo, né? vai ver quais os tipos, aí você vai sair o seu. Arquitetura é a mesma coisa, vai estudar, vai saber como é que funciona, vai pegar estudar toda a técnica e tal. Você vai fazer, não, quero um vão grande, o que vai me permitir fazer um vão grande? Um concreto protendido, aí você vai estudar as estruturas protendidas, você vai ler, ler mesmo, embarcar, conversar, vai discutir com os caras, se for o caso, pegar consultoria, com a pessoa que entende daquele assunto, para quando você for projetar, você fazer uma coisa que, beleza, aquilo ali vai ser daquele jeito. Vai ser factível, vai sair. Aquilo ali vai sair perfeito. Você vai chegar na estrutura do cara e falar, não, isso aqui você tem que fazer assim, assim, porque senão vai acontecer isso no final. Você tem que saber além dele, não é mais, é além. Você tem que saber um pouco daquilo, mas tem que saber além de todo mundo que vai trabalhar na sua obra. E para você saber isso, você tem que estudar tudo. E muito, né? Porque é muito comum você ouvir falar, cliente falar, eu já vi isso demais, principalmente no meu começo de carreira. O pessoal fala assim, não, arquiteto bola e depois o engenheiro rebola. Como se fosse assim, arquiteto inventa umas coisas aí que os caras não entendem nada, sabe? O cara não sabe, o cara não entende nada, os caras inventam aí qualquer coisa, desenha aí porque é bonito, depois na hora de construir, a gente é que tem que resolver, né? Agora sim, eu acho que hoje em dia que eu já amadureci um pouco, né? Tenho um pouco de maturidade na profissão, e muito pouco ainda, mas eu consigo ver claramente essa questão da engenharia e arquitetura, que não é bem assim que funciona, ou que deve funcionar. Pode ser até que funcione assim para algumas pessoas, mas não é assim que deve funcionar. O arquiteto é que sabe tudo, que resolve tudo. O engenheiro ele vai administrar a sua obra. Você que sabe o que está acontecendo ali. Você que sabe o que vai dar certo, o que vai dar errado, os traços de tudo. Você sabe tudo. Vai sair outra coisa. O engenheiro ele tem que saber pegar aquele negócio seu e tornar aquilo tecnicamente execuível, discutir com você e tal. E é uma coisa também que às vezes é difícil ter o cara que faz isso, porque o pessoal é muito limitado tecnologicamente. Principalmente essa parte de estudar, ler para entender, ninguém lê nada, né? Ninguém lê nem manual de carro, nem se já lê o manual do seu carro, ninguém lê nada. Compra a largura de cortineira tá lá 15, 20 centímetros, vai na obra, tá 12. Porra, o negócio é simples. Ninguém lê nada. Aí é falta de senso. Aí chega o cara, não lê porra nenhuma, não sabe nada. Aí fica chutando a sua, nem lê projeto, o pessoal dá uma olhada no projeto, assim, básica, e depois fala que tem problema. Isso acontece muito. Então é esse tipo de desinformação que tem. Isso dá muito trabalho pra gente, dá muita complicação. A gente fica muito. A gente passa muito apertado por causa disso. Mário. E quando eu formei, cara, logo depois que eu formei, bom, na escola que eu tava falando, que eu fazia muita perspectiva pra quem tava fazendo trabalho final de escola. Então fazia perspectiva pra todo mundo, cobrava. Eu ganhava uma graninha boa. Mas não é o aluno que tinha que fazer, não? Não, mas as perspectivas eram... O cara queria uma perspectiva top. Aí lá, me contratava lá, eu fazia as perspectivas. O cara fazia tudo, eu fazia uns desenhos lá, uns que era normal, trabalho final. Então eu fiz perspectiva pra caramba. E na época eu estudava, ainda fazia na Casa Cor, na época eu lembro que precisava de ter uma perspectiva à mão em cada ambiente. Aí eu fazia que tanto de perspectiva. É um negócio que eu ganhava dinheiro com perspectiva, com desenho, desenhava pros outros. Eu ganhava dinheiro com isso, era meu ganha-pão. Então pra mim nunca faltou grana, né? Trabalho assim, específico de projeto de arquitetura, quando eu formei, eu acho que foi a pior época, cara. Foi 90, meio de 90, foi uma época que estava baixa a construção civil, muito baixo, não tinha nada. Todo mundo fechando escritório, foi uma época horrível. Era difícil, era muito difícil trabalhar. Eu, graças a Deus, eu consegui um estágio lá no Silvio Podestá. E aí o cara desenha pra caralho, né? E dá uma impulsionada, né, na arquitetura. Assim, você vê uma pessoa, você trabalhar com alguém legal, que tem assim, que você se identifica e que é bom, que você admira, que você vê que a pessoa, ela te passa muita coisa. Isso ajuda no seu crescimento. Você ficar num lugar, na zona de conforto para trabalhar também não é legal. Você chegar no escritório que você é quem toma conta de tudo, quem dá conta e tal.
não é legal também não. No geral é assim que funciona, né? A concorrência faz bem, né? Você ficou no Silvio quanto tempo? Ah, não lembro não, cara. Fiquei um tempinho lá. Depois de lá eu tentei carreira solo, fiz uns projetos aí. Aí fiz montei uma empresa. Chamava Área Arquitetura. Eu entrei pro Silvio como estagiário, antes de eu formar. Eu lembro que na época, cara, eu dei pro Silvio, eu estudava, assim, eu era o aluno que todo mundo achava, pô, o Mário é foda, né? O cara desenha, é bom nos projetos. Então todo mundo tinha estágio, só eu que não tinha. Não era bem assim não, mas era difícil, não tinha todo mundo não, tinha poucas pessoas que tinham estágio, era muito difícil, cara. Era uma época péssima. Aí o pessoal que tinha estágio, vagava, tinha uma vaga, aí me indicava. Aí eu chegava lá, fazia entrevista e tal, depois o cara não me chamava. Eu punha lá outra pessoa, ou desistia, ou o negócio ficava ruim, tava contando com o serviço não vinha. Então eu não conseguia fazer estágio de jeito nenhum. Eu ficava aí meio avulso, até que eu consegui com o Silvio. E com o Silvio foi logo quando ele separou do Ello Maia. Aí eu consegui uma boca ali, entrei. Aí ele mandava fazer os negócios, eu fazia lá e tal. Eu nem sabia que era demanda, que era as coisas eram bem... Era puxado o que ele pedia, eu fazia, então ia fazendo. E deu certo, foi muito bom. Eu trabalhei pra caramba lá. Aí depois eu fiquei com a empresa, ela chamava Área Arquitetura. Até com o Carlos Teixeira. Era meu sócio, sabe o Carlos Teixeira? Tinha um apelido na época, né? Fofuxo. A gente tinha uma empresa, ele e o Celso Penini, eu era guitarrista e músico. A gente fez uns projetos aí também. A gente fez coisas aí que até ganhou concurso. O Mari hoje, cara... Depois o Carico, aí depois fui pro Carico. Ah, pois é, você trabalhou aí com minha Carico, segunda né? fase de formação, porque assim, a escola ela te dá uma base, mas o mais importante da escola que você tem que ter, em qualquer escola, em qualquer nível, não é você aprender aquele texto, decorar aquilo, pegar aquela informação e tal, botar aquilo na cabeça. É você aprender a aprender. Você aprender a pesquisar, entendeu? Ter um espírito empreendedor, você aprender a ler e entender. Você tem que aprender a ler e entender o que você vai ler. Porque a partir daí você começa a estudar. Eu sempre fui piolho de biblioteca, ficar fuçando aqueles livros de perspectiva na escola e tal. Então quer dizer, a fonte, você tem muita fonte aí de informação. Mas se você não tiver, não souber procurar, saber entrar naquilo ali e te extrair daquilo que você precisa, não adianta nada. Não adianta nada. Você vai virar uma pessoa que copia coisa de Pinterest. Pega um negócio que um cara medíocre fez aqui, você achou bonitinho, faz igual ali. Você nunca vai fazer uma coisa nova que outra pessoa vai te copiar. Entendeu? Você estava falando um negócio interessante, cara, que é difícil, né? Eu imagino, pro arquiteto, que você tem que fazer, quando você faz um projeto, você faz um projeto, você não faz muitas vezes não é uma coisa que você gosta, né? Você não pode... Isso aí que a gente tá conversando aquele dia. Cara, eu falei, uma das coisas que você aprende, que eu aprendi como ser arquiteto, que com o tempo eu fui aprendendo, e hoje eu acho que é uma filosofia, e que a gente aprende depois de formar dessas coisas. Eu acho que eles não falam isso na escola, não. Isso aí não vai, isso é só quando você pratica. A escola às vezes é muito voltada pro campo acadêmico, porque a arquitetura é muito ampla. Então quando você está estudando, você tem milhões de possibilidades. Você pode ser um urbanista, pode ser várias coisas. Trabalhar com restauração, paisagismo. Então é um negócio muito amplo. Mas depois que você começa a trabalhar, você vê isso, que é o seguinte. Você é um arquiteto, então você é um artista. E você tem que saber que primeiro você tem uma grande responsabilidade como arquiteto, mais do que até um artista às vezes. Porque você é um artista que está interferindo na paisagem. Entendeu? Na paisagem natural, ela está sendo destruída para criar ali uma paisagem urbana. Então você está tirando aquela paisagem maravilhosa lá e está botando ali um prédio, uma casa, um sei lá o que for. Então você tem uma responsabilidade, que é colocar essa paisagem para a gente ver. Isso aí tem que durar, tem que ser uma coisa, é uma responsabilidade muito grande. Não é brincadeira isso. Então o que acontece? A gente como artista e com essa responsabilidade toda nas costas, a última coisa que você tem que preocupar é com o gosto. Com o seu gosto, né? Com o meu gosto ou com o gosto, seja lá quem for, né, na verdade, né?
Porque até que do cliente pode entrar ali como informação que você vai colocar, saber trabalhar esse gosto, né, do cliente. Porque você está fazendo a casa para o cliente. Mas a questão do gosto, ela é uma coisa que não existe. O gosto é efêmero. Você tem um gosto hoje, ano que vem você não vai gostar mais daquilo. A moda passa, hoje está usando isso, amanhã está usando aquilo. Então azar, foda-se pelo seu gosto. Não importa, ninguém quer saber o que você gosta. Eu gosto disso, eu gosto, foda-se, cara. Esse problema é seu. Você tem que fazer um negócio bem feito, tem que fazer uma coisa boa, com qualidade, sabe? Um negócio que tenha harmonia, que tenha o resultado que você quer. Você quer um negócio que te dê uma sensação de conflito, de não sei o que e tal, intertextualismo. Aí você faz lá o trem, dá aquela ideia, é isso que importa. É o conceito, tudo que você faz tem que ter um conceito, qualquer linha que você traça, qualquer janela que você põe, qualquer porta, qualquer curva, ela tem que ter uma justificativa. Você não faz nada gratuito. Quando aquilo ali tem justificativa, ela vai durar para sempre. Porque aquilo ali ele está galgado, ele está apoiado numa base muito forte, que é exatamente a justificativa daquilo existir. Aquilo é um efeito, né? Essa coisa duradoura, né? Então a arquitetura ela é muito assim. Aí você foi perguntar, a pessoa vai perguntar, você gosta disso? O cliente fala assim, eu não sei, se não importa o que eu gosto, foda-se o que eu gosto. Não vai ficar bom. Pronto, acabou. Não vai ficar por causa disso, daquilo, tecnicamente. Ou vai ficar ótimo. Né? Você não gosta, às vezes você não gosta. Sabe? Não tem nada a ver. Assim, o tipo de arquitetura que eu gosto na minha casa, eu vou pôr na minha casa. Não é pros outros, não, entendeu? E assim, é muito, muito comum o pessoal que trabalha muito com a parte de interior, eles têm uma relação muito grande com a questão de moda, né? De roupa e tal, essas coisas todas. Fashion. Então, porque interior é uma coisa mais que dura menos tempo, né? A duração é menor. Você muda a decoração de tempos em tempos, você atualiza e tal. Então ela é muito ligada, às vezes, à moda. Você não quer pôr nada na sua casa que seja demodê, ou que seja brega, ou que seja jeca. Essas palavras, né, que são colocadas quando não está aquilo que você está colocando não está inserido no contexto ali. Que é o diferente do kit, né? Que o kit é uma deturpação do que está acontecendo. Kit? Kit. Tá. Kit. É uma deturpação, assim, que é uma coisa engraçada. Não é isso. Às vezes a pessoa... É porque é fácil. Como é que você convence a pessoa de que aquilo não é bom? Você chega para ela assim, muito brega. Ou então fala assim, nojeca, não, horrível. Pronto, acabou. Você não precisa fadar sua opinião técnica, não precisa falar, não, essa cor aqui e tal, esse tipo de móvel retrô da década de 50 tá usando demais, então eu acho que daqui 2 anos isso aqui não vai ficar legal, vai ficar uma coisa que todo mundo tá usando, você vai ter que trocar. Então você põe agora, mas você já pega um negócio mais em conta para depois. Quer dizer, tem essa questão toda que você tem que pensar também. Porque o gosto, ele não importa, a moda não importa. A moda, ela existe, mas você não pode entrar na moda assim de... Ela muda, né? Você não pode, cara. Isso é perigoso. Isso é uma coisa perigosa. Se você entrar nessa história, você fica parado no tempo. Principalmente com a arquitetura. Se você não tem não faz uma arquitetura sólida, que você cria a sua arquitetura própria, através dos seus conceitos, das coisas que você aprendeu, que você pesquisa e tal, você está fadado a cair na mesmice. Você não evoluir. Você ficar fazendo a mesma coisa o resto da vida. Porque o que acontece? O pessoal fala muito de referência. Hoje tem esse negócio da referência. A referência, o pessoal, isso que eles falam que chama de referência, hoje não é referência. Isso é uma cópia. Isso é uma cópia. Totalmente copiado. Fora de contexto, na maioria das vezes. Então, assim, a gente como arquiteto, cara, se você não tiver capacidade de criar alguma coisa dentro de você, fazer um negócio tão bom ou melhor que aquele que você está olhando ali, você pode desistir da sua profissão. Vai embora. Vai fazer decoração, vai fazer design de moda, vai fazer outra coisa, vai trabalhar numa loja né? Vem trabalhar na Uniflex. Vem trabalhar cá, aqui. A pessoa tem lá bom gosto, né? Que chama bom gosto. Todo mundo tem bom gosto, o seu gosto é bom, todo mundo acha. Você acha que o gosto é ruim? Não. E é difícil, né? Eu vou te falar. Não tem bom gosto. Bom gosto todo mundo tem.
Mas é difícil, né? Nós tem muito bom gosto. Você não copiar e criar é muito difícil. Não é, cara, não pode ser. Não pode ser. Olha só, vou te falar, vou citar pra você o que é. Eu faço muito minhas coisas, eu tenho muita referência para fazer meus projetos. Eu uso muita referência. Mas, por exemplo, teve uma exposição agora do Paul Klee. Os quadros do Paul Klee, para mim, são uma inspiração. Aquilo ali, para mim, é uma referência. Aquelas formas, eu usei aquilo num projeto. Fiz uma porta, fiz um negócio, essa planta da casa, na hora que eu tava olhando aquilo ali, me influenciou, entendeu? Então isso aí é uma referência, sabe? Essas coisas são referência. Você pegar um cara antigo, o cara que inventou, começou com aquele pilar em forma de cruz, que era o Mies van der Rohe, né? Na época, que era um negócio difícil de fazer, porque não tinha uma solda perfeita, ele fez tudo parafusado, com cantoneira, você vestiu com aço inox. Aí você vai estudar a beleza daquilo, aí aquilo te abre, sabe? Vira uma referência para você. Aquele tipo de maneira de trabalhar com o material, aquilo é referência, isso é referência. Você pegar uma foto e copiar não é referência, isso é cópia. Entendeu? Você tem que saber o que é referência, você tem que se educar a ter referência. Se educar a aprender, a estudar, a procurar as coisas da maneira correta, para você ter o seu estilo, a sua maneira de pensar, de trabalhar, de projetar. E ser um negócio genuinamente seu. Tem que ter uma educação, né? Você tem que se educar, né? Para poder buscar isso aí. Esse negócio de ficar vendo assim, você acaba vendo o que o pessoal tá olhando mais na internet. Que se o pessoal tá olhando mais na internet, só para você ter uma ideia de como é que isso funciona. Se aquilo ali é o que o povo tá vendo mais, é porque já passou. E já tá igual. Porque né? o outro, que é doidão, que eu sei que todo mundo não gosta, é o que vai vir daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos tá todo mundo fazendo aquele outro lá. E esse aqui vira coisa ultrapassada, entendeu? Então esse negócio de copiar é foda. Você não copia, você tem que criar o seu. Eu acho que é até bom você não olhar, porque aquilo ali que você tá olhando é coisa que já é assim, às vezes eu até olho com esses olhos. Puta merda, o cara já fez isso, eu não vou fazer isso não. Vou fazer diferente. Porque o cara já pensou nisso e já tem outro aqui. Já tem, não, que é isso, cara, não chega, não chega, chega, isso aqui já era. Essa inovação Nossa, já está ultrapassada, né? Já tá copiada. Até não vou fazer isso não, às vezes você pensou igual, cara. Mas o negócio assim, tantas pessoas pensaram igual, que você fica, sabe, assim, isso não tem nada a ver, né? Você devia fazer mesmo, que é você que pensou. Né? Mas assim, você fica meio abalado, não vou mexer com isso não, cara. Não quero entrar na... Vou pensar em outra coisa. Vou pensar no outro. Isso é bacana. Porque aí você vai crescendo, né? Você vai crescendo. Faz parte do... E a turma que tá chegando, Mário, a turma, imagina você formando hoje, cara. E aí? Como é que ia ser? Você chegou de do Indaiá agora. Bicho, eu passei por vários processos, né? A gente tem pessoas da minha época, assim, de escola e tal, a gente tem uma resiliência maior, né? Porque a gente passou por tempos muito difíceis e por mudanças muito grandes, assim, Eu passei do processo de desenhar à mão, que eu era bom, para desenhar no computador. Então eu tive que me adaptar ao computador, de uma hora para outra. Mas como eu vinha lá da engenharia, para mim foi mole, entrei rapidinho e já estava lá, né? Então é uma coisa que é assim, você tem dificuldade, a maneira de pensar e tal muda muito. Mas eu acho assim, pra mim, né, tem gente hoje que se adapta bem ao computador. Eu ainda sou muito apegado à criação à mão. Então é mão, computador, mão, computador, mão, computador. Eu não faço nada direto no computador, não. E tudo que eu faço no computador, ou qualquer um faz, eu sempre gosto que imprima pra você ver. Porque quando a gente fazia a mão, o que você fazia? Você põe uma prancha assim, ó, e desenhava. Você já diagramava a prancha, já sabia tudo que você ia fazer ali. Na escala. Já ia fazendo e medindo, você não podia errar. Quer dizer, podia errar ali, mas você não errava assim, igual erra hoje. Você já ia na cabeça para não errar, você já fazia certinho. E aí depois você põe um vegetal. Quando você põe um vegetal, se você errasse, bicho, era foda, porque aí você tinha que raspar, aí era passar borracha, desenhar. O negócio era um saco, se manchar, cair chovia no negócio. Nossa, hoje em dia o povo... Você errava lá, hoje o cara já desenha qualquer merda lá, depois sai costurando lá o negócio, entendeu?
sai consertando aqui, ali, ele nunca fica lá, ele fica como um Frankenstein. Né? Ninguém sai desenhando criterioso. Algumas pessoas sim, fazem aquele desenho criterioso, pensando em cada passo do desenho. O pessoal faz um desenho assim, corrido lá, pra falar assim, acabei. Muito. Aí faz tipo assim, acabei papai, pra limpar. Né? Aquela... Se fazer a mão, tem que pensar muito. Aí isso aí você manda imprimir, pra educar o pessoal que trabalha comigo, principalmente. Imprime, vamos ver se acabou mesmo. Aí começa, tá vendo? Você errou aqui, ó. Isso aqui não tá, isso aqui não. Você enche de erro o negócio. Nossa, não vi, não. Aí a pessoa começa a pensar de novo, assim, ó. Aquilo ali vai diminuindo aqueles erros. Então você sempre, porque no computador você não vê o desenho, você só vê os pedacinhos assim. Não dá, né? Maior que seja a tela. Aquilo ali não. Você tem que saber trabalhar com aquilo. Hoje tem o BIM, né? O BIM mudou um pouco. Mudou um pouco porque no BIM você tem que entender de. Você projetar, você tem que entender o que você está fazendo. Não é só fazer risco. Muitas vezes a pessoa fica riscando ali e não entende direito o que é aquilo. No BIM não, você tem que saber de que a parede é revestida, como é que é lá dentro, como é que a porta vai entrar, como é que é tudo já em 3D e tal, como se você estivesse construindo. Tudo amarrado, né? Eu acho que é bom também. Você traz uma nova era, né, de profissionais agora. O BIM traz um pouco de volta aos eixos, né, a pessoa. Até mais amplo, porque eu lembro que quando a gente desenhava à mão, tinha uns caras que só passavam limpo. Você desenvolvia o projeto, fazia os cortes e tal, pensava no desenho arquitetônico, fazia tudo a lápis. Aí tinha um cara que punha o vegetal ali, o cara é tipo uma plotter. Especialista em nanquim e tal, passava limpo. Aí a gente era assim, funcionar. Você falou né, que você fazia perspectiva para Casa Cor, né? Aí você fez o Cine Galeria agora, né? Agora eu me aventurei na Casa Cor, assim, convidado lá e tal, negócio. Ninguém queria pegar aquele cine, né? Aí eu achei ótimo, porque foi meio que um desafio, né? Eu tava com o pior lugar da Casa Cor, que ninguém queria. Por vários motivos, pela descaracterização que tinha, né? A feiura. Lá vem eu falando de feiura depois de falar aquilo, né? Mas a descaracterização era muito grande, era um negócio difícil de trabalhar. E ser um lugar grande, né? Um espaço grande e disforme. Não é reto, é todo... Ele era angulado, assim, um negócio difícil, cara. Aí eu olhava, todo mundo olhava para aquilo assim, não, isso aqui eu não quero não, eu vou ficar com um banheirinho lá, mas isso aqui não, tudo menos, e aí sobrou. Aí eu cheguei, olhei lá, olhei assim, né, assim, todo mundo assim, aí, vai aceitar? Tá bom, vou aceitar. O desafio, porque virou um desafio, né? Aí eu não tive tempo, né, cara, tá faltando 20 dias, assim, quando eu comecei. Nossa. Aí eu não falei assim, não dá pra fazer nada aqui não. Eu falei assim, vou pegar pelo lado conceitual. Não vou fazer nada aqui de arquitetura, vou fazer um conceito aqui e tal, vou aproveitar para poder criar alguma coisa aqui de conceito, que eu acho que tem a ver com a arquitetura também. Mas você consegue em 20 dias equacionar isso, mano? Não, mas aí eu fui nesse sentido, no lado do conceito, porque arquitetura é conceito, né, basicamente. Então eu vou criar um conceito, eu não vou fazer arquiteturinha não, paredinha e tal, porque não dá tempo. Então eu envelopei tudo, vi a minha limitação lá, o que eu consegui ou não. Usei umas formas mais orgânicas assim, para criar umas bolas. Aí eu fiz tudo meio orgânico. Coloquei um tanto de bola para tudo quanto é lugar. E aí tinha umas caixas em forma de bola. E aí eu criei uma galeria de vídeo. Falei assim, vou fazer um negócio diferente. Igual tem uma galeria de quadro, eu vou fazer uma galeria de vídeos. Que aí a gente tem uma temática legal, que a galeria de vídeos se assemelha muito a um celular, né? Que eu posso fazer uma crítica aos smartphones, ao uso do smartphone hoje. Que a pessoa fica bitolada num lugar todo fechado, vendo várias informações ao mesmo tempo e o mundo lá fora rolando e você ali e tal. Aí eu precisava de produzir um conteúdo, chamei um pessoal lá da Par Filmes, que eles animaram com a ideia. Eles me filmaram na Praça 7 lá, fiquei lá meia hora lá com o celular na mão, parado assim, ó, mexendo. E os carros passando assim, aí gerou um filme lá que tava eu parado e... Eles aceleraram lá, ficou rapidinho. Ficou em, sei lá, 15 segundos. A imagem, ficou meia hora, então ficou bacana. Aí tinha esse vídeo, teve um outro que eles produziram.
E aí eu coloquei um terceiro lá, que eu peguei um vídeo do Netflix, peguei umas coisas assim e pus para reproduzir também. Aí eu criei esses 3 elementos que tinham a ver com o celular, com essa história do celular. Mas foi assim, eu me senti realizado, né? Eu consegui atingir a temática que eu queria, ficou bem legal, ficou dentro do que eu queria. Mas casa cor é casa cor, né? O pessoal não vai lá para ver conceito, não tá lá para ver. Eles estão lá para, sei lá, cara. O pessoal vai muito para passear, para ver a moda, o que tá usando hoje. Não é outra, é porque lá é público, né? É cliente, não é arquiteto. A maioria não é arquiteto, não é gente que pensa. Então quem entendeu, curtiu. Quem não entendeu, muita gente falou assim, nossa, isso aqui não dá para assistir filme aqui não. Como é que eu vou assistir um filme nesse lugar aqui? Quando eu tava lá, eu explicava que não é para assistir filme, senhora, que é para você ver os quadros aqui, ver os negócios e ir embora. Aí, mas tem muito disso, tem gente que gosta. Vai gente mas isso é com tipo, todo mundo, né? eu acho. Tem gente que gosta e tem gente que detesta. Ainda mais em Belo Horizonte, né? Ainda mais Se tivesse em São Paulo, ia ser diferente a visão. Que vai gente do Brasil inteiro. Aqui, tinha gente que tem preguiça, tinha gente Belo que chegava e Horizonte. olhava assim, e no meio ambiente você tinha que ficar lá um tempo. Senão você não conseguia perceber. Lá em São Paulo, em Milão, você entra em Milão, tem isso demais. Você vai na Feira de Milão, são 50 ambientes. Você não aguenta. 200 ambientes. Cara, chega ali, já... Você chega, você deita, você senta, você fica ali 15 minutos, 20 minutos. E gente do mundo inteiro. Na Casa Cor tem que ter isso, assim, é normal isso. É normal. Mas eu gostei, achei legal. Ano que vem, eu até pensei ano que vem em mexer com aquilo de novo, sabe? Mexer com. Eu tava falando. Eu acho que essa Casa Cor foi espetacular. Foi. O lugar é maravilhoso. Né? Que vem eu tô querendo até, minha ideia era até fazer de novo a mesma coisa. Não sei se é certo ou errado, não, mas não só para corrigir, né, fazer um direito, né, aquilo ali que você olha e dá uma, pô, que merda, não tive tempo de fazer o trem direito. Fazer outros vídeos, né? Vou fazer um negócio direito, vou quebrar que é trem todo, vou fazer um negócio doido ali, outra temática ali. Tem que... Porque também não importa o ambiente, você pode pegar o mesmo ambiente e fazer várias vezes o mesmo ambiente e mudar completamente o conceito, o que você faz ali dentro. É um bom exercício isso também, a arquitetura. E o pessoal fala muito assim, falou muito comigo, né? Que é isso, cara, você vai fazer a mesma coisa no mesmo ambiente? Pega agora um banheiro, um negócio. Mas banheiro eu faço todo dia no escritório, cara. Eu vou fazer banheiro aqui. Não vai adiantar nada, eu vou crescer, pra mim não vai adiantar nada. É um grande desafio, né? E quem fez... fazer banheiro pra mostrar pro público, assim, ó, eu sou bom de banheiro. Toma banho, cara. Quem fez o... Eu tenho prêmio da Deca lá de banheiro, eu mostro o prêmio que eu ganhei, prêmio da Deca. Quem fez o mesmo ambiente 2 vezes seguidas? Na história da Casa Cor, né? Eu não sei, cara. Mas deve ser difícil, né? Não, mas deve ter gente que fez. Poucas então se fizeram, né? Mas pra mim foi um grande aprendizado. Eu ter feito esse ano, eu aprendi muita coisa. Eu vi muita coisa ali que eu assimilei, eu aprendi questão de som, áudio, vídeo, acústica e tal, que eu dei uma pesquisada boa. E aí eu dei uma pesquisada na casa, eu tive tempo, enquanto tava rolando, porque eu não tive tempo antes. Enquanto tava rolando lá a Casa Cor, eu tive tempo de pesquisar sobre a casa original, de aprender um tanto de coisa, de saber um tanto de coisa. Isso aí criou em mim uma vontade de entrar lá e arrebentando tudo, entendeu? Tentar resgatar um pouco do Niemeyer ali, aquele negócio todo. E hoje, quais são né, você vendo sua história, assim, qual foi o projeto que você achou assim, foi mais significante, um maior desafio? Tem muitos desafios, né, Mário? Tem um projeto que eu fiz, tem muitos, cara, assim, tem muito projeto que eu gosto. Pô, normalmente, eu tô falando de questão de gosto mesmo, pessoal. Não é nem a questão de ser melhor ou pior. Não que seja, pode ser uma coisa... É que eu gosto, que eu gostei e tal, que eu achei legal fazer, que eu gostei de fazer, que eu curti o resultado, que eu achei que tem a ver. Normalmente, algumas casas que são menores, eu gostei muito, cara. Gostei muito de fazer uma coisa menor. Porque o pessoal é muito deslumbrado com a grandiosidade, assim, tem uma disputa, uma coisa assim,
de ostentar, entendeu? Isso é coisa de terceiro mundo. O cara quer mostrar que ele tem um carro melhor do que o do outro, a casa maior que o outro. O cara quer tudo cara, na casa a dele. A gente vive com muito menos que a gente tem, né? Não então, precisa. os poderosos. Então tem umas coisas que eu fico puto, cara, que eu faço, disso. mas eu fico revoltado. Assim, pra quê? O cara nunca vai usar. Eu já fiz uma adega na casa de um cara, aí na hora de pôr vinho, eu falei assim, mas eu não curto muito vinho, não. A adega é violenta, ficou do caralho a adega, subterrânea, com climatização. Eu estudei a adega, fiz 4 meses estudei, li vários livros de adega. Era uma climatização natural. Aí tinha um gotejamento que vinha de uma água que tinha 14 graus, que eles tiraram lá, num poço artesiano, que ficava gotejando e tinha um sensor. Esse sensor, quando a temperatura atingia, tal, ele gotejava mais. Quando a umidade chegava, ele parava. Então tinha 2 sensores e regulava, ela era de pedra. E você entrava na cave e aí, quando entrava, aí era foda. Aí tinha que acionar um ar-condicionado, porque quando tinha galera, a temperatura. Aí é foda, mas o pessoal ia embora, o ar caía. Desligava o ar e entrava só o gotejamento. Nossa. Era uma adega do E caralho a de adega. vinho? E o cara falou assim, não, mas aí você tem que pôr aqui pra mim uma estante aqui pra pôr meus whisky. O cara gostava de whisky. Mas tá fazendo a adega, porque a adega é chique. Mas tem uma casa que eu fiz que eu achei ultimamente agora, que foi uma casa que pra mim ficou marcada, assim. Que é uma casa que eu fiz ali no Mangabeiras, numa área lá no Mangabeiras, que é tombada. E não pode construir nada. Aí eu fiz um projeto lá pro cliente, lá a casa toda, volume aqui, volume ali, não sei o quê, aqueles negócios, né, que o cara gosta de mostrar e tal, que é casão, aquele negócio, tá, igual do Pinterest e tal, aquelas coisas. O cara quer uma casa assim, aí o cara compara com um negócio, ficou legal, ficou igual essa aqui, ó. Puta merda, que merda que ficou igual. Olha só, esse balanço é isso aqui. Tudo que você aí não você, queria, puta né? merda, como é que o cara me fode desse Tudo jeito? que você não queria. Você faz um balanço, você ouvia, isso aqui que é o balanço? Puta que pariu, sabe, pessoal, aí você, tá, beleza. Você tá estudou bom. tanto, né? Você Aí o cara criei e tal, vê um bosta. negócio igual, o cara fala assim, igual isso você quer? Você olhou, e o cara, tipo, você copiou disso, né, sei lá. Aí fui lá aprovar, o cara falou assim, não pode fazer nada aqui não, bicho. Lá na cultura, lá no patrimônio. Lá no Você vai me desculpar, você vai me desculpar, mas essa região aqui é tombada. Eu não vai mais pra lá um pouco. E aí não pode construir nada. Eu falei assim, mas nada? Como assim nada? Lá em frente tá construindo? Não, porque olha a mancha. Tinha uma mancha. E o negócio vinha reto assim, a mancha. Aí o lote dele é em forma triangular. Chegava no lote, a mancha fazia um triângulo assim, e pegava o lote do cara, Ele entendeu? comprou o lote e não sabia. Sabia mais ou menos. Na época que ele comprou, cara, eles estavam refazendo essa mancha. Eles estavam trabalhando essa mancha. Então, assim, é um lugar que poderia, quando ele comprou com a ilusão e tal. Aí o cara foi e falou assim, não pode, isso aqui e tal, não pode. Aí eu conversei com o diretor lá, depois, fui insistir, conversei com o diretor, o Carlos Henrique Bicalho, um cara bacana demais, cara. Um cara muito, muito legal. Acho que ele tá hoje no IFAM. E ele era diretor lá e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, não é que não pode não, esse projeto seu aqui você pode esquecer ele. Aí você tem que fazer um negócio mais que agrada a galera. Você pode fazer uma proposta, você pode trazer, inclusive, enquanto você estiver estudando, antes de terminar, eu olho para você a proposta, vejo se está dentro do que o conselho está querendo e você apresenta numa reunião do conselho, que tem todo mês. Aí você vai lá, entra na pauta, apresenta o projeto, prepara uma apresentação bacana e aí vai ter um cara que vai relatar o seu negócio, seu assunto, seu processo. E aí eles vão votar. Se votar a favor, você pode fazer. Aí sai a carta e você faz. Aí eu fui e comecei. Aí foi ótimo, porque aí eu usei minha massa cinzenta. Finalmente, eu vou pôr essa merda pra funcionar. Porque ficar fazendo esses caixotes aqui, essas paredinhas soltas, esses pórticos, isso é uma merda, cara. Eu tô cansado dessa porra. Madeirinha, riscadinha, neninha. Aí eu fui e falei assim, agora eu vou fazer um negócio de verdade. Aí eu peguei o seguinte, vamos entrar na norma daqui. Qual que é a norma que eles estudaram, estabeleceram? É 3 metros de aterro e 3 metros de corte. Aí eu peguei as curvas de nível, 6 curvas de nível, e acompanhei a forma das curvas de nível.
E aí eu fiz uma cobertura acompanhando aquela forma. E a cobertura eu fiz ela como se fosse inclinada, assim, para ficar com a frente fininha, inclinada assim, e grande no meio, por causa da estrutura. Joguei o concreto como se fosse um cachepô, sabe? Um grande vaso. E joguei a estrutura toda invertida dentro do vaso. Então ficou aqui em cima, o terreno todo com curva de nível, assim, e tentar colocar a vegetação do cerrado em cima. Então era como se o terreno viesse e continuasse reto, e a casa inserida ali. E essa cobertura assim inclinada e acompanhando a curva de nível. Aí eu fiz uns buracos assim orgânicos dentro de curva de nível para fazer os postos de ventilação grandes assim para área de serviço e tal, e fazer jardim interno na casa. E foi legal porque eu aproveitei que o lote tinha uma vossoroca, né, um buracão assim, que era um acidente, né, de água de chuva. Aí eu continuei, essa vossoroca serviu de garagem para mim. Porque eu entrei com a garagem, então você entrava de nível na garagem e eu continuei o piso passando por cima da garagem, saindo na rua. Então o projeto ficou maravilhoso, cara. É um projeto que eu orgulho muito dele. E eu apresentei o projeto, ele era muito... eu tenho uma coisa que depois eu falo aqui, mas sobre trabalhar com materiais, os materiais que eu acho que a gente deve trabalhar. E é uma coisa que o Louis Kahn falava e que eu armazenei e eu uso muito. Aí eu fiz tudo com material natural, assim, que a gente está acostumado a trabalhar. É concreto, é tijolo, eu gosto disso. Coisa que não, imortal, sabe? Que sempre vai existir. Você vai no Coliseu, é tijolo, tem tijolo no Coliseu. Você tem mármore lá na Itália, no chão. Então, assim, esses materiais que não acabam. Concreto, coisa assim, bem raiz mesmo, né? Vai durar a vida inteira. Aí eu fiz tudo baseado nisso. E eu apresentei o projeto lá. E deixei inclusive a planta, tinha umas coisas lá que estavam meio assim, tinha uns negócios na planta lá que podia dar uma certa margem de questionamento lá. Que era questão de ventilação, não era nem ventilação, era o tamanho dos ambientes, sabe, umas coisas assim, o pessoal ia questionar, mas para que uma sala desse tamanho, para que não sei o quê? Aí eu fui mostrando o conceito do projeto, fiz um PowerPointzinho mostrando um negócio da vossoroca, os planos, a curva de nível e tal. Todo mundo foi entendendo essa explicação minha através de desenho gráfico. E depois eu entrei com a perspectiva fodida que o cara fez pra mim, sabe? Essa perspectiva foda que o cara fez. O cara foi lá, tirou foto e tal. Aí ficou todo mundo assim olhando. Aí depois eu fui, chegou a planta, o cara falou assim: não, para. Chega, já tá bom, o pessoal já viu demais. Para aí, senão você vai humilhar aqui a galera. Aí, bicho, o resultado foi tão positivo que o pessoal falou assim: se alguém tem alguma pergunta a fazer? Aí a moça falou assim: eu tenho uma pergunta a fazer. O quê? De que vai ser esse piso? Esse piso que você está propondo vai ser de quê? Eu falei assim: estou usando, igual eu falei, os materiais que são nativos assim, da arquitetura. Então, isso aqui é tudo concreto, em cima é concreto aparente, isso aqui é deck, piscina de pedra. Ela falou assim: era só isso que eu precisava para dar nota máxima pro seu projeto. A mulher deve ser uma professora. Aí foi tipo por aclamação, entendeu? Todo foi aprovado por unanimidade o projeto. A galera aí, depois eu encontrei com o Casa Henrique aí, lá nesse negócio da Casa Cor, que ele tá gerindo lá, a questão lá do patrimônio, né? Aí ele foi e falou assim: pô, e aqui é projeto seu lá e tal. Eu fui lá na cultura outro dia, lá no patrimônio, todo mundo lembrava do projeto, sabe? É um negócio que ficou marcado lá. Né? E é um negócio que é interessante, você usa arquitetura, você faz arquitetura, isso é arquitetura. A gente também como arquiteto, eu acho muito difícil a gente falar sobre o trabalho de outra pessoa, sabe? Porque, primeiro, você tem que ficar isento, você tem que ter essa questão que eu te falei do gosto e tal. Às vezes o cara, o projeto dele, ele gosta de trabalhar com um tipo de arquitetura que não é o tipo de arquitetura que você trabalha, entendeu? Então, assim, a crítica à arquitetura, ela vai muito... São várias variáveis, é foda, né? Tem um tanto de variáveis que você tem que levar em conta, que é, por exemplo, a questão do cliente que fez, para qual cliente que você fez aquilo, o que aconteceu durante a obra, o contexto daquele projeto, se ele é bom ou não é bom, dentro do contexto, dentro da ideia que ele quer transmitir.
Você não pode chegar, e eu vejo muito isso, arquiteto criticar os projetos, falando com a gente, nossa, você viu que a casa toda não sei o quê, assim, pô, o que tem? É um preconceito, sabe? A pessoa cria um preconceito com o projeto. Pessoal, a gente é muito preconceituoso. E não tem, e para arquitetura você não pode ter preconceito, principalmente com o projeto. Você tem que ter a cabeça aberta. Então você tem que aceitar tudo, porque isso para você faz bem. Às vezes uma coisa que tá todo mundo falando mal, ela é incrível. Quando você olha, ela é incrível. Você fala assim, porra, mas que do caralho que é isso? Você vai olhar sob uma outra perspectiva, você purifica sua mente e olha com a perspectiva pura, você vai conseguir com aquilo ali crescer, entendeu? Você vai ver ali, pô, mas que negócio, que ideia do caralho que esse cara teve. Você vai entender o que a pessoa quis saber. Então, assim, eu não gosto de ficar fazendo crítica de arquiteto por causa disso, porque só depois que você fica sabendo, você não sabe o que aconteceu na obra, né? Você sabe disso. Você não sabe o que rolou. Às vezes ele nem fez. O projeto dele foi desfigurado, né? Em algum momento. Às vezes o cara nem fez o que você projetou e fala que é seu, e aí. Também o povo aqui assim, sei lá, aqui no Brasil a gente é meio vira-lata, né? Você acaba deixando quieto. Ninguém chega e fala assim, ó, não, eu não vou assinar esse projeto, não. Você pode fazer isso, mas você tira meu nome. Sabe? Ninguém tem, é muito difícil ter esse tipo de atitude. Tem, mas é difícil. Que é uma atitude correta, né? O cara, porque você tem que entender que a arquitetura, ela não é... A arquitetura não é assim, muito cliente tem isso na cabeça dele, que você tem um trabalho também, uma das funções da arquitetura, é educar o cliente. Então o pessoal fala muito, acha muito e fala muito pra gente que ele comprou o projeto é dele, ele é dono do projeto, entendeu? Ele pagou pelo projeto, o projeto é dele. Ele faz o que quiser com aquele projeto. Não é. E tem uns Ele pagou para ter o direito de ter aquela obra sua para ele construir. Mas tem uns o autor é você. Não é ele não é dono daquilo. Mas... O dono é você. Ele só tem o direito de construir. É isso, mas tem uns arquitetos que... embarcam nessa ideia. Então a gente tem que colocar todo arquiteto isso na cabeça. Aquilo que você está vendendo pro cara, não é, você não está vendendo o seu projeto, você está vendendo a sua alma para ele. Né? O cara, mas fica de 4 aí então agora, aí, mas não é não, cara. Tem muitos que não. E que... E se você entra nessa, você passa a não se valorizar como arquiteto. Então assim, a gente tem que saber o nosso lugar e tem que dar o nosso valor para o seu trabalho, você tem que valorizar seu trabalho. Estabelecer um patamar, um lugar que você está. Eu sou isso aqui sou eu sou arquiteto assim. Foda-se. É difícil. E é um trabalho da maior importância. Você vai trabalhar, mexer no trabalho de outra pessoa, você tem que ter respeito. Porque a pessoa passou por esse processo. Né? É um trabalho criativo, uma você criação. Pega uma obra dos valores que são e o custo do arquiteto é mínimo. Né? É mínimo, o custo da gente é mínimo. Com a importância que a gente tem. Com a importância que é... Igual eu falei, assim, a questão da interferência na paisagem urbana, na cidade, na história. Vai ficar para... Você vai ficar para sempre. Você tem uma função, você tem a responsabilidade histórica ali, cara. Você está fazendo um negócio histórico. Então, essa responsabilidade, isso aí não existe, ninguém paga isso. Isso é uma coisa que você vai levar como uma gratificação, uma realização profissional. Não é difícil de pagar um negócio desse. Porque ninguém compra projeto, ninguém compra. Esse projeto é meu, eu vou te pagar, isso aqui é meu, agora me dá aqui. Agora eu pego isso aqui e faço o que eu quiser com ele. Não é assim, virou outra coisa, né? Você tem que tirar o correto, então mexeu nessa parede, já não é, você tira o meu nome, né? Seria correto. Praticamente. Acho que é por aí. Não, mas é muito boa a conversa aqui, viu? Né? Dá vontade de não ir embora, né? Não, aqui dá pra ficar a noite toda aqui. Tem muito assunto, né? Assunto de arquitetura não acaba, não. Pois é, isso que eu percebi. Essas conversas que eu tenho com os arquitetos, com você, são conversas tão ricas
elas têm que ser imortalizadas. São conversas para passar, né, para os outros arquitetos. É uma maneira de registrar, pessoas. né? Realmente. São conversas muito interessantes. A É. visão do arquiteto é uma coisa incrível. Se você puder ouvir essas conversas e tirar delas um proveito, né? Aprender alguma coisa, é bom demais. Ainda mais para quem tem que estar formando agora, quem tem pouca experiência nessa, né, na área aí, a pessoa aprender a se posicionar, né, cara? Que é difícil. Você ser arquiteto é difícil por causa disso. Tem que saber se posicionar. Você se posicionar é difícil. É engolido, né? Primeiro pelo cliente. Você é fácil. Em 2 minutos. Você pega um cara assim, meio mandão aí, o cara te bota lá, o cara compra o seu projeto. Você não pode vender seu projeto, você tem que vender. Você não pode se vender. Vender o projeto quer dizer, eu estou me vendendo pro cara. E a gente, assim, eu escutei muitas conversas interessantes, né, de como que os arquitetos se posicionam, né, e botam limite no cliente. E aí o cliente começa a respeitar mais o profissional. Isso, e o profissional cresce com isso. Ninguém respeita o cara que é submisso, né? Não. A pessoa que é submissa, aí, automaticamente, isso aí, você estudar psicologia, você vai ver que quanto mais submisso você for, mais o cara vai querer te bater. Você tem que mostrar lá pro cara, não, pera aí um pouquinho. Não é bem assim não, cara. Não é não? A história é diferente. Obrigado, Mário. Obrigado a você por me dar a oportunidade para falar à vontade.